Olá, pessoal. Nós iniciamos mais esse estudo, né, o nosso 16º encontro e especialmente dedicado, né, aí ao livro dos Atos dos Apóstolos. Eu acredito que essa seja a nossa terceira reunião sobre o livro dos Atos dos Apóstolos e nós pudéssemos iniciar esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preciso de vós, Senhor, como meu professor. Em cada dia preciso de vós. Dai-me a clareza do discernimento. Somente ela consegue sentir e alcançar o vosso espírito. Os meus ouvidos são surdos, não consigo ouvir a vossa voz. A minha visão está turva, não consigo ver os vossos sinais. Somente vós podeis abrir os meus ouvidos, tornar clara a minha visão e limpar o meu coração. Ensinai-me a sentar aos vossos pés e a escutar a vossa palavra. Amém. Essa oração, São John Henry Newman, que ele interceda por nós. São Jerônimo, rogai por nós. E hoje, Santo André Kim e São Paulo Chong, seus companheiros mártires, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nos últimos encontros nós havíamos feito uma introdução a respeito dos Atos dos Apóstolos, percebendo que o livro ele tem uma narração em duas dimensões principais. Essa primeira parte é a respeito da Igreja Mãe, né, concentrada principalmente na figura de São Pedro, nosso Papa, né, nosso primeiro Papa, e depois a parte ainda mais missionária da Igreja, que se estende para além do território judaico, né, sobretudo com São Paulo. Então, a Igreja missionária. E depois, ela alcançando, né, aí tantos territórios, entendida propriamente como Igreja Universal. Então, nesse primeiro momento, né, que a gente medita um pouco, né, do capítulo 1º até o capítulo 7º, nossa situação ela é bastante concentrada em Jerusalém, especialmente os capítulos que nós vamos perceber hoje. Então, esse movimento que nós estamos vendo até hoje é a Igreja Mãe, com a figura de Pedro, esse movimento concentrado ali no território próximo a Jerusalém, e principalmente no templo, de modo que depois o movimento ele vai se estendendo, né? Conforme aquele mandato de Cristo, né? Ide e pregar o evangelho a todas as criaturas e até os confins da terra, né? Então, nós já havíamos passado naqueles capítulos a respeito da constituição mesmo ali daquela primeira comunidade, né? De modo que o Espírito Santo ele é derramado sobre os apóstolos reunidos lá com tantos outros discípulos, Maria, né? Aquelas mulheres piedosas, e na ocasião ocorre o Pentecostes, né? Recebem o Espírito Santo e a igreja ela se torna viva, né? Isso depois da eleição do 12º apóstolo, né, Matias, a gente percebe que aqueles homens eles se transformam, né, ganham uma ousadia, uma santa audácia, né, capaz de perder todo o temor, principalmente o temor humano, né, e ir evangelizar mesmo, de modo que São Pedro, principalmente, ele vai anunciando o querigma, né, que eu dizia que é aquele anúncio primeiro. Nós víamos também São Pedro realizando milagres, né, lá no templo, e na última ocasião a gente tinha chegado naquela situação em que São Pedro ele realiza o milagre, né, uma multidão vai se convertendo, mas acontece que aquele aleijado, né, que havia sido curado, já começava a causar descontento, né? Um descontentamento nos homens
do templo, né? Sumo sacerdote, nos saduceus, nos fariseus, nos senadores, né? De maneira que ele já começa a se configurar mesmo ao Cristo, né? O povo começa a persegui-los. E acontece o seguinte, São Pedro e São João, né, principalmente aqui, eles são colocados diante do conselho, lá no templo. Isso no capítulo 4. Capítulo 4, Atos dos Apóstolos, no início, nos primeiros versículos. Eles são colocados diante do conselho porque eles tinham tido um êxito tremendo com aquele milagre e com o discurso, né, com aquela pregação, com aquele anúncio querigmático, uma multidão se convertia. Isso tudo, desagradando as autoridades judaicas, faz com que eles sejam detidos. E assim, pelo momento não ser oportuno, eles são presos para serem julgados depois. E a gente recorda, né, a figura de Anás e Caifás. Eles vão ser perseguidos no primeiro momento, né, principalmente por esse milagre, né? Eles são réus de uma obra de misericórdia. Isso está lá no capítulo, né? Mas o que acontece é que São Pedro e São João, eles estão numa situação de réu, mas vão assumir uma situação de acusadores, quando eles vão mostrar que aqueles homens do conselho eram os culpados de derramar sangue inocente, no caso do Cristo. Tá certo? Vamos ver um pouquinho? Capítulo 4. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o comandante da guarda do templo e os saduceus. Essas três figuras, né? Eles estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Então, de cara eles já tinham causado essa irritação, porque eles estavam ensinando o povo, ou seja, estavam ocupando o próprio lugar daqueles sacerdotes, e além disso, eles estavam anunciando que em Jesus havia ressurreição dos mortos. Os saduceus são o partido que não aceita que exista a ressurreição dos mortos. Enquanto que os fariseus até aceitam a ressurreição dos mortos, mas seria no último dia, né? Então, falar que Jesus já tinha ressuscitado é uma ousadia para eles também, né? Uma audácia, uma infâmia. Enfim, capítulo 4, verso 3. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois estava anoitecendo. Então, para não fazer o julgamento de noite, deixam eles na cadeia. Todavia, muitos que tinham ouvido a palavra abraçavam a fé e o número dos homens chegou a uns 5.000. Olha como que é tremendo. A gente está só no capítulo 4, né? E essa narração aqui que São Lucas, né, faz, ele faz questão de colocar como que isso tem sido êxito, né? Então, o que acontece é que no dia seguinte, eles vão levar Pedro e João até Anás, né? E também Caifás, né? Que era o auxiliar do sumo sacerdote, né? Que é Anás. E depois que Pedro e João comparecem, eles perguntam, né? Com que poder ou em qual nome vós fazeis isso? Então, o que é essa situação que a gente tem aqui? A gente tem um povo judeu intrigado. De onde que vem o poder que vocês usam para curar? Né? No caso, fazer essa obra de misericórdia, que foi curar aquele aleijado. Que todos, né, conheciam e reconheciam e tinham visto um milagre, né? Então, eles perguntam com que poder? E aí, verso 8. Então Pedro, pleno do Espírito Santo, disse-lhes: chefe do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, este homem está curado diante de vós por meio do nome de Jesus Cristo. Pronto. Qual que é o agente da obra, né? Quem realiza
A cura é Jesus Cristo. Não é Pedro, não é João. Eles são apenas o canal, né? A graça passa por eles, mas o poder vem de Jesus. Jesus Cristo, o Nazareno, agora o jogo vira. Que vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dos mortos. Pronto. Se até aí eles ainda não tinham conquistado toda a ira daqueles homens, agora tinha conquistado. Né? Por quê? É uma ousadia tremenda. Olha que o mesmo Pedro, que antes da cruz havia negado Cristo, né? Antes mesmo que o galo cantasse, já tinha negado 3 vezes. Esse é o mesmo Pedro, meus irmãos. Olha que bonito, que a gente pode meditar isso, né? Tem esperança. A gente olha para o nosso coração e percebe, nossa, como que eu estou distante daquilo que eu desejo, né? Como que eu estou distante daquilo que eu posso ser. É o Espírito Santo que age em nós. A ponto de Pedro, que antes negou Jesus diante de uma empregada, né? Aquela mulher lá no pátio, aquela empregada de Pilatos. Agora ele não tem medo nenhum, né? A ponto de dizer, vós crucificaste. Aí ele continua, né? Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado à humanidade, pelo qual devamos ser salvos. Pronto. Ele aproveitou para fazer o anúncio até aqueles homens. E agora, olha que bonito, verso 13. Os que interrogavam ficaram admirados ao verem a coragem de Pedro e de João, por serem pessoas simples e sem instrução. Olha só, bonito. Isso é inspirador até pra gente, né? João, Pedro eram pescadores e manifestam ali tanta certeza, tanta convicção, né, naquele testemunho. Versículo 14. Antes, né? Verificaram que eles tinham estado com Jesus, mas, vendo junto deles em pé o homem que tinha sido curado, nada podiam dizer o contrário. Eles não podiam negar o milagre, né? Estava escancarado, todo mundo estava vendo. Então, mandaram que saísse do sinédrio e começaram a discutir entre si. O que vamos fazer com esse homem? Eles realizam um sinal notório. E o fato tornou-se de tal modo conhecido por todos os habitantes de Jerusalém que não podemos negar. Olha só, aqueles homens tiveram que reconhecer, Pedro e João, eles estão realizando um milagre. E Jerusalém inteiro já sabe. Olha, eles ainda atestam o sucesso, né, dessa pregação por milagres, né, por sinais. Contudo, a fim de que o assunto não se espalhasse mais entre o povo, vamos intimidá-los. Então, o que acontece? É que eles chamam Pedro e João, né, e eles ordenam que de modo algum eles falassem ou ensinassem em nome de Jesus. Olha, daqui para frente não vai falar mais em nome de Jesus. No entanto, Pedro ele não aceita isso, né? Pedro e João eles respondem: julgai vós mesmos se é justo. Olha só, o que vocês estão falando é justo diante de Deus, né? Versículo 19. Que obedeçamos antes a vós do que a Deus, né? Claro que não é justo obedecer o homem antes que Deus. Então ele diz, né? Quanto a nós, não podemos de falar sobre o que vimos e ouvimos. Então, insistindo em suas ameaças e como não tivessem meio de castigá-los, deixaram Pedro e João em liberdade por causa do povo. Olha, eu pretendo passarmos aqui o capítulo 4, o 5 e o 6, porque nos 3 capítulos a gente vai ter essa situação de interrogatório. Aqui na primeira situação, Pedro e João são interrogados, eles são intimidados, né? Não vão falar mais desse Jesus. No segundo momento que a gente vai ver no capítulo 5, Pedro e João continuaram falando de Jesus. E aí eles novamente vão ter mais motivo para aprender os dois, né? Então aí, se agora eles tinham deixado eles livres, na segunda situação eles vão prender. E aí a gente vai ver o que vai acontecer. E depois tem um outro personagem que sofre da mesma maneira, mas a pena vai se agravando, que é a respeito de Santo Estevão, né? Nosso primeiro diácono mártir. Vamos lá? Olha, o versículo 23 diz, né?
Logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Então aqui, né, eles vão fazer uma oração. Aquela comunidade reunida, né? Principalmente no versículo 29, agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Esse versículo 29 pode ser a nossa oração, né? Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Olha só, se não é o próprio Espírito Santo que opera e derrama os seus dons nos nossos corações, não é verdade? E essa oração, que vai envolver aí a comunidade, ela acompanha toda a vida daqueles homens, daquelas mulheres, né? A ponto que no versículo 32, do 32 até o fim do capítulo, a gente tem aquela situação que a gente sabe. Eles ali viviam como uma família, né? Era uma comunidade pequena, então eles colocavam, né, aqueles bens que eles tinham para que pudesse servir de doação, para que pudesse servir ali, né, de esmola para quem passava fome, nudez, e assim por diante, né? As obras de caridade que a gente conhece. Então, versículo que a gente pode anotar para memorizar. Atos dos Apóstolos 4:32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Olha que bonito. É essa a natureza da Igreja Católica, né? Ninguém considerava as coisas que possuía, mas tudo era deles, posto em comum. Então, a narração continua, né? E aqui, né, vai dizer de como que foram surgindo, né, novos membros. E no versículo 36 fala: assim fez José, e os apóstolos chamavam de Barnabé. Eles vão falar aqui desse José que é Barnabé, que significa filho da consolação. Era levita, natural de Chipre. Ele possuía um campo, vendeu e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Por que a gente percebe isso aqui? No fim desse capítulo, a gente vê o testemunho de um homem, Barnabé, tinha um campo, ele vende aquele sítio, aquela fazenda, e pega todo o dinheiro, né? Ele vendeu, vamos supor, por uma quantia aí de talvez 400 denários, né? 400 moedas de prata, não sei. Seria aproximadamente 400 dias de trabalho, né? Mas ele vendeu ali por 400 denários, a gente supõe que seja esse valor, ele pegou todo o dinheiro e entregou para os apóstolos. Foi esse o movimento. Por que é... Ah, mas é claro que ele fazia isso. Olha, esse sinal é de um sinal de extremo desapego, né? Não é isso, né? Ele faz ali uma espécie de voto de pobreza quase, né? Agora, no capítulo 5, a gente vai ver uma situação muito curiosa, né? Se antes a gente tem esse movimento de doação total, né? Olha o que acontece. Ora, um homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Beleza, até aí Barnabé tinha feito, né? No entanto, olha o que vai acontecer. E, com a conivência da esposa, ficou com uma parte do dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos só uma parte. Então Pedro disse, olha só, o que aconteceu? Ananias e Safira, capítulo 5, eles venderam um terreno também, mas eles não entregaram tudo. E aí a gente vai ver alguns problemas nisso. Porque, olha o que vai acontecer. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mintas ao Espírito Santo
e retenhas uma parte do preço da propriedade. Primeira coisa, uma ação de Satanás, né? Então, Satanás é o diabo ele divide. Então, São Pedro já tinha dado conta de um problema sério aqui, né? Eles venderam uma propriedade, mas o diabo começou a agir neles. Pedro tem essa intuição. O problema dessa ação do demônio, né, que inspirou ali no coração deles essa tentação, eles caem na mentira. Né? Isso já nos recorda Adão, quando pecou e depois mentiu, né, fugiu de Deus, né, na desobediência. Nos recorda Judas, também entregou Jesus, né, pecou e ofendeu a Deus por dinheiro. Olha como que é terrível, né? Estou dizendo isso tudo porque a gente vai ver, olha, é tremendo o que vai acontecer. Ficando como estava, não permaneceria tua, né, a propriedade, Pedro falando para Ananias. E vendendo-a, o dinheiro não continuaria teu? Como puseste tal coisa em teu coração? Né? Ou seja, não ia ter nem tanto problema se ele tivesse pegado todo o dinheiro e ficar com tudo. O problema é vir cá e mentir, falando que pegou todo o dinheiro e nos deu, quando na verdade você ficou com a parte. Então a gente aí já tem um problema sério, né? De divisão na comunidade, de mentira, uma espécie de sonegação ali, né? E o que é o problema? Ele quer, talvez, parecer santo na frente de todos, né? Lavar as mãos como quem cumpriu a obrigação. Pois é. Não é a homens que mentiste, mas a Deus. Capítulo 5, verso 5. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Olha só. É complicado. Continua. Grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Então se levantaram os mais jovens, envolveram o corpo e levaram para o sepultamento. Versículo 7. Umas 3 horas depois entrou a sua mulher, sem saber do acontecido. Pedro lhe dirigiu a palavra. Foi por essa quantia mesmo que vendeste a propriedade? Olha, ele já sabe que não. Mas ele pergunta. E ela confirmou. Sim, foi. Agora pronto, né? Ela também caiu no mesmo pecado do marido, né? Por que combinastes pôr à prova o Espírito do Senhor? Olha, os pés dos que sepultaram teu marido estão à porta e também te levarão. No mesmo instante, ela caiu diante dele e expirou. Ao entrarem os jovens, encontraram-na morta. Então, os jovens encontraram e levaram-na para sepultá-la junto do marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ficaram sabendo do acontecido. Meus irmãos, isso aqui é um fato assim. O livro dos Atos dos Apóstolos tem algumas situações curiosas. E aqui a gente pensa, nossa, mas isso é um exagero, né? São Pedro não teve misericórdia nenhuma, né? E como que acontece um evento assim tão catastrófico, né? Tão fatal, né? O Ananias e a Safira, eles até tinham um bom coração, né? Numa parte eles tinham doado para a comunidade, né? Eles não mereciam só por isso cair morto ali naquele momento, né? Pois é. São Lucas, quando ele narra esse acontecimento, tem algo profundo que ele quer deixar bem claro. É uma espécie de oposto ao que Barnabé fez. É a conduta radicalmente oposta à que um cristão deve ter. Porque essa conduta deles, ela causa divisão, sabe? Porque dentro do coração deles já havia uma divisão. Uma parte desejava entregar, mas uma outra parte desejava a vanglória, né? Desejava ser exaltado ali diante dos homens e assim por diante. E nesse momento a gente pode considerar o texto, né, com a compreensão um pouco mais real, né,
De modo que esse fato, ele pode ter acontecido de uma maneira um pouco menos dramática, né? De maneira que na mensagem São Lucas deixa claro, não, isso aqui é abominável, né? É a própria encarnação da ação maligna. E se a gente perceber que quando Pedro falou para Jesus, não, Senhor, que isso não te aconteça, Jesus também foi muito incisivo, ele falou, afasta-te de mim, Satanás. Isso para Pedro. Pedro agiu da mesma maneira aqui com esses dois, né? E a gente pode perceber que não é apenas um movimento de ira de Deus, mas é antes um movimento de um Deus que é Pai, que deixa com que os acontecimentos concorram para o bem daqueles que amam, né? Então, talvez assim Deus de alguma maneira ainda possa, né, lá no juízo pessoal daqueles dois, ter tido alguma outra deliberação, outra decisão, né? Mas o que realmente importa, né? Isso quem diz é principalmente o tradutor aqui, né, da Bíblia do Peregrino, quando ele vai colocar no rodapé a observação dessa situação, né? O Luiz Alonso Shekel, né, que é o autor que tem nos ajudado, ele vai dizer exatamente que o que aconteceu, de fato, como os Atos dos Apóstolos não tem o rigor do método histórico, né, ou científico, ele não tem essa pretensão de se ater a detalhes, a gente pode entender sim que Ananias e a Safira, eles morreram, mas que possa ser um mal que foi interpretado como uma comunidade em um sentido de consequência dessa impiedade, dessa iniquidade, né? De mentir para Deus, né? Esse movimento dramático, né? O autor vai até dizer como se tivesse ali um teatro no qual a cena principal são os dois morrerem e já tem ali os jovens, né, como que nos bastidores preparados para ir lá tirar o corpo. Isso entra mais na liberdade literária de São Lucas quando vai colocar o assunto, né? De maneira que o fato é fato realizado, mas em relação ao tempo e à situação que acontece é mais extensa. Exemplo, aqui vai dizer, né, que no versículo 5, grande temor apoderou-se de todos os que ficaram sabendo. Então, já deixa a margem para a gente interpretar exatamente isso, né? Aquela comunidade ficou sabendo da ação deles depois do desfecho, né? Então, eles percebem isso, né? Quer dizer que não foi todo um movimento de um único instante, ok? Vamos adiante? Os próximos versículos, né, do 12 em diante, vai dizer dos sinais e prodígios que os apóstolos realizavam, né? Então, eles foram, né, recebendo uma multidão de fiéis lá no Pórtico de Salomão, lá no templo, né? E o povo tinha muito apreço por eles, muita confiança, muito respeito, né? De modo que o número de fiéis crescia a cada dia, né? Já era uma multidão imensa de homens e mulheres. E no verso 5 vai dizer: chegavam a transportar para as praças os doentes em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos sua sombra cobrisse alguns deles. Olha a confiança. Só a sombra de Pedro passar já era motivo de cura, né? É tremendo. Inclusive, existe uma pintura que retrata exatamente essa situação, né? Pedro passando e a sombra dele tocando e curando um homem. Versículo 16. Também as cidades vizinhas de Jerusalém
vinha a multidão, trazendo doentes e pessoas atormentadas por espíritos impuros, e todos eram curados. Olha só que bonito. Essa multidão que vai se convertendo, né? E todos esses milagres que vão acontecendo, até a expulsão de espírito, né? Porque se a gente recordar lá no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, os apóstolos não tinham conseguido expulsar os espíritos, não, né? No capítulo 9, Jesus ele fica irado, né? Porque estava faltando muita fé no coração daqueles homens, né? A ponto de que Jesus, no versículo 40, né, desse capítulo 9, diz: ó geração sem fé e perversa, né? Porque o homem chegou lá pedindo dos apóstolos, ele falou assim: pedi aos teus discípulos que expulsassem, mas não conseguiram. E aí Jesus vai dizer lá na frente, né? Até quando vou ficar convosco e suportar-vos? Trazei aqui o teu filho. Naquela situação, esses homens não tinham tido fé o bastante para serem instrumentos, né, de realizar milagres. Quantos e quantos milagres poderiam se realizar, né, meus irmãos, entre nós, e que não se realizam por falta de fé, porque Deus é o mesmo, né? Então, todos eram curados. Olha que bonito. Depois, do versículo 17 até o 35, a gente vai ter novamente aquela situação de Pedro e João indo até o conselho, sendo julgados, mas agora, diferente do que aconteceu, eles não vão ser só intimidados, né, e açoitados. Agora, eles vão ser presos, né? E então tem a mesma situação, eles vão até o sumo sacerdote, né? Anás, o saduceu, o ancião, beleza. Porque aqueles homens tinham inveja, né? É isso que está escrito aqui no texto, né? No versículo 17, eles encheram-se de inveja. E aqui, eles fazem exatamente como fez com Jesus, né? Eles começam a acusar de que Pedro e João estão subvertendo o povo, estão proferindo blasfêmias contra Deus, né? Todo tipo de impiedade, e querem mesmo, né, prender eles porque eles não podiam falar de Jesus Cristo, continuaram falando de Jesus Cristo, né? Com certeza ali entrava a crítica de eles estarem curando também no sábado, como foi com Jesus. Enfim, depois que Pedro e João voltaram pregando o templo, eles vão ser presos, né? Mas eles continuam com coragem, né? Mesmo com essa perseguição toda, mesmo depois de terem sido repreendidos, de serem proibidos, eles reincidiram nesse pecado, né, público, nessa infração gravíssima, né? É uma questão que a gente pode fazer. Será que nós teríamos sido presos se nós estivéssemos nessa situação? Ou nós seríamos muito obedientes às autoridades públicas e teríamos desonrado nosso Deus, teríamos traído nosso Deus, né? Fica a reflexão. Então, o que acontece é que eles vão ser presos, mas, no entanto, algo inusitado, inédito acontece, né? Eles, Pedro e João, estão presos, né? E aí eles vão ser apresentados no Sinédrio, lá no versículo 29, nesse interrogatório, antes da prisão mesmo. São Pedro vai dizer: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando numa cruz. E ele continua falando de Jesus, e depois disso, quando ouviram, ficaram furiosos e queriam matá-los, né? Aqui, né, nessa situação, eles já tinham sido libertos, né? Perdão, no versículo 19, achei aqui. Durante a noite, porém, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide no templo, anunciai ao povo todas essas palavras desta vida. Então, eu tinha me confundido aqui, né? São João e São Pedro, eles haviam sido presos nessa situação. Eles saem, né? Eles vão acabar fugindo aí da prisão, porque o anjo vai libertar, né? O pessoal lá da prisão não vai entender nada, porque estava fechado, os guardas estavam todos lá de manhã, sem saber que tinha acontecido. Todo mundo chega lá achando que eles estão na cadeia, eles não estão. Então eles vão encontrar eles lá no templo pregando, e aí é onde acontece a situação aqui, de que São Pedro diz, né? É preciso obedecer a Deus antes do que aos homens. E aí ele vai falar de Jesus e tudo. E agora, no versículo 34, a gente vai ter um outro personagem. Então, beleza, a gente já passou a prisão, eles já saíram. E aí Gamaliel vai falar algo semelhante àquilo que Nicodemos uma hora disse, né? Nicodemos lá no Evangelho de São João, se eu não estiver enganado, ele falou, né? A gente não pode prender um homem sem ter sido julgado, não é isso? A gente não pode prender alguém sem ter provas, né? Então, Gamaliel, ele é um judeu sensato. E aí ele vai perceber assim, olha, ou esses homens estão fazendo uma obra humana, ou eles estão fazendo uma obra divina. Se eles estão fazendo uma obra humana, ela pode até fazer sucesso agora, mas daqui a pouco acaba. Agora, se eles estiverem fazendo uma obra divina, nós estaríamos combatendo contra Deus se nós perseguíssemos eles. Então, não tem motivo para perseguir, porque das duas, uma. Ou eles estão falando uma mentira e isso vai ser descoberto, ou eles estão falando a verdade e a gente não pode combater contra Deus. Olha como que ele foi sensato. Isso no capítulo 5, né? Ou melhor, no capítulo 5, verso 34 até o fim, até o 42 é Gamaliel, né, e essa situação. Então, ele recorda dois fatos. Um de homens que tinham feito uma obra humana, falando que não, que eram messias, que eram enviados de Deus, né? E era mentira. É um Teudas, no ano 44, né, da era cristã, e um outro que era um Judas, era um Zelote. Eles eram, na verdade, uns charlatões, porque eles falavam, né, que, que eram como que messias, né? Eram libertadores de Roma, né? Iam libertar aquele povo da opressão de Roma. Mas, na verdade, eles juntaram ali algumas pessoas, mas quando morreram, as pessoas se dispersaram. E, e aí ele diz isso, né? Então, eles apenas vão açoitar São Pedro e São João, né? São Pedro e São João vão sofrer uma flagelação, mas depois eles são advertidos, né, a não falarem de Jesus. E Pedro e João, eles vão sair felizes, né? Lá, versículo 41. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos das injúrias por causa do nome de Jesus. Então, é surpreendente, eles não saíram contrariados de ter apanhado. Eles saíram felizes. É uma felicidade paradoxal, sabe? Eles estão felizes com a punição, por quê? Porque aquilo é uma bem-aventurança. Jesus já tinha dito lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados aqueles que são perseguidos pelo meu nome, né? Pois é. Então eles estavam felizes por essa situação, né? E corajosos, né?
estavam animados. Olha, eu vou fazer o seguinte, deixar o capítulo 6 para o nosso próximo encontro, né? E aí a gente começa a falar dos primeiros diáconos da nossa igreja, especialmente São Estevão, né? Depois já ir preparando ali aquela passagem para a figura de São Paulo. Então, dessa maneira, eu creio que a gente pode perceber, né, como o Espírito Santo nos dá coragem, como que ele nos transforma, e pedir essa graça de Deus. E se ele assim nos permitir, semana que vem nos encontramos. Então, que o Senhor que nos inspirou, né, que nos ouve, que nos vê, permaneça conosco, nos fortalecendo, nos dando coragem de termos testemunhas vivas diante do mundo da graça redentora que nos alcançou e que jamais tenhamos medo ou vacilemos diante dos desafios. Tudo isso nós vos suplicamos, Senhor, confiando na poderosa intercessão de São José, patrono universal da Igreja, e Nossa Senhora, nosso perpétuo socorro, a Virgem de Fátima. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, se alguém desejar